boa noite, senhoras e senhores, respeitadíssimo público. Eita coisa boa! Dentro de pouco tempo, grande realização, nobres senhores. Para mim é uma honra, um grande prazer imenso, este privilégio de ter aí você do meu ladinho. Cola em fila, em ritmo. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Aqui você tem direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, de assuntos, debates, ligado aí concernentes, relacionado ao seu direito, direito à cidadania. Vamos nos informar. Vamos agora ao direito à informação. Estamos aqui percorrendo a Constituição Federal, comentada, compartilhada. Vamos aí nos envolver, sedimentar aí o conhecimento. Bom te ver por aqui, contar com seu apoio, com a sua presença, com a sua participação. Estou aberto à sua dúvida, à sua complementariedade. Levanta da poltrona, folgado. Se inscreva no canal. Vamos fazer amigo? Vamos aí. Bem-vindos, bem-vindas. Artigo 201 da Constituição Federal. Na cabeça, no parágrafo 9º, para efeitos o quê? De aposentadoria é assegurado que a contagem recíproca do tempo de contribuição à administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Doravante, senhores, relacionado ao servidor público, a aposentadoria, contagem do tempo de contribuição na atividade privada para fins o quê? De compensação financeira. A restrição do período por lei estadual, ofensa aos artigos 202, parágrafo 2º da Carta Magna, a nossa mãe constitucional. Chama aí pela mamãe constitucional, a norma que fixa o que a alíquota mínima, contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, para a contribuição a ser cobrada pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios de seus servidores, para o custeio em benefícios desses do regime previdenciário de que trata o artigo 40 da Constituição da República, não contraria o pacto federativo ou configura quebra de equilíbrio atuarial. Doravante, nobres senhores, a previdência no trabalho rural, a contagem de tempo de serviço, período anterior à edição da Lei 8.213 de 91, aposentadoria voluntária, exigência de prévio recolhimento de contribuição. É inadmissível a contagem recíproca do tempo de serviço rural para fins de aposentadoria no serviço público, sem que haja o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. A contagem recíproca, o que é um direito assegurado pela Constituição do Brasil, o acerto de contas que deve haver entre os diversos sistemas de previdência social, não interfere na existência desse direito, sobretudo para fins de aposentadoria, tendo exercido suas atividades em condições insalubres, à época em que submetido aos regimes seletistas e previdenciários. O servidor público possui direito adquirido à contagem desse tempo de serviço de forma diferenciada e para fins de aposentadoria. Não seria razoável negar esse direito à recorrida seja pelo simples fato de ela ser servidora pública estadual e não federal. E isso mesmo porque a condição de trabalho de insalubridade e periculosidade é matéria afeta a competência da União. Constituição do Brasil, artigo 22, inciso 1, no direito do trabalho. E no parágrafo 10, lei disciplinará o que é cobertura de risco de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Lembre-se bem, quem ganha
dentro do padrão normal do teto da Previdência. Existe uma escala que vai até aí os seus 5.800, por aí. Mas existe também empresas públicas que são independentes, que vão ganhar acima do teto da Previdência. Digamos, por exemplo, a Caixa Econômica Federal é empresa pública, Correios é empresa pública. Esses é possível sim ganhar acima do teto da Previdência. Entretanto, o auxílio acidente, de acordo com a Lei 9.032 de 95, os efeitos financeiros, a aplicação retroativa, a impossibilidade de precedentes pacifica a jurisprudência dessa Corte de que a aplicação dos efeitos financeiros introduzido pela Lei 9.032 de 95 não alcança os benefícios concedidos nem aqueles cujos requisitos foram implementados antes da sua vigência. Parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeitos de contribuição previdenciária e, consequentemente, a repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei. Segundo afirmado o precedente de ambas as turmas desse STF, o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, a eficácia de preceito vinculado pelo parágrafo 7º do inciso 11, inclusive que refere à natureza, por exemplo, de valores pagos a trabalhadores sob forma de participação nos lucros para fins tributários, dependendo de regulamentação. Na medida em que a disciplina do direito à participação nos lucros somente se operou com a edição da medida provisória 794 de 94 e que o fato gerador em causa concretizou-se antes da vigência desse ato normativo, deve incidir sobre os valores em questão, a respectiva contribuição previdenciária. A compreensão fundamental dos votos da maioria vencedora revela que a necessidade de restrição dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade. Doravante, senhores, a Caixa Econômica Federal, ela, por ser uma sociedade de economia mista, ela tem a competência de julgamento pela Justiça Federal. Banco do Brasil, pela Justiça Estadual ou Justiça Comum. Entretanto, senhores, quando houver interesse, eu diria, da União, nos casos, será pertinente a Justiça Federal. Mesmo que, por exemplo, as empresas públicas, elas sendo privadas, ela tem regulamentos ou atividades inerentes a algumas delas, alguns setores, eles vão ter um teto de aposentadoria acima da Previdência Social, salvo exceção aí, sociedades de economia mista. Entretanto, servidor público, a contribuição previdenciária não incidirá sobre a vantagem não incorporável que é o vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria, relativo ao que é o exercício de função ou cargo comissionado. Entretanto, temos o parágrafo 12, o 13. Vamos para o artigo 202, na cabeça. Mãe, o regime de previdência privada, de caráter complementar, e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social. Será facultativo, baseado na contribuição de reservas que garantam o benefício contratado e regulado por lei complementar. A quebra de confiança sinaliza pelo Estado ao criar, mediante lei, carteira previdenciária, vindo admiti-la, gera a respectiva responsabilidade.
A faculdade que tem os interessados e aderirem a plano de previdência privada decorre de norma inserida no próprio texto constitucional, da não obrigatoriedade de adesão ao sistema de previdência privada. Decorre a possibilidade de os filiados desvincularem-se dos regimes de previdência complementar, a que aderirem especialmente, porque a liberdade de associação comporta em sua dimensão a negativa o direito de desfiliação, conforme já reconhecido pelo Supremo em outro julgado. Doravante, senhores, a imposição de imediatos aporte de recurso a um sistema previdenciário fechado provoca lesão à ordem pública, considerada em termos de ordem econômica, por afrontar os dispostos nos artigos 100 e 202, parágrafo 3º da Constituição. No artigo 203, na seção 4 da assistência social. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, inciso 1, proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Inciso 2, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Inciso 3, a promoção da integração ao mercado de trabalho. E temos outros incisos a seguir. Entretanto, o Estatuto do Idoso dispõe, no artigo 34, parágrafo único, que o benefício assistencial já concedido a qualquer membro da família não será computado para fins de cálculo da renda familiar per capita, a que se refere o LOAS. Não exclusão dos benefícios assistenciais recebidos por deficientes e de previdenciários no valor de até um salário mínimo percebido por idosos. A inexistência de justificativa plausível para a discriminação dos portadores de deficiência em relação aos idosos, bem como os idosos beneficiários da assistência social em relação aos idosos titulares de benefício previdenciário no valor de até um salário mínimo. Todo idoso, eu diria, aqueles que vivem até mesmo indigentes ou aqueles que nem sequer têm documento, é possível, sim, haver uma aposentadoria. Para essa pessoa, fazer aí o seu requerimento para a sua aposentadoria e se aposentar. Ninguém nesse país poderá ficar isento de aposentadoria no caso de velhice. Doravante, senhores, a Lei de Organização de Assistência Social, LOAS, ao regulamentar o artigo 203, inciso 5º da Constituição, estabeleceu os critérios para que o benefício mensal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência, aos idosos que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Entretanto, senhor, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 20, parágrafo 3º da LOAS. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério de renda familiar per capita estabelecido pelo LOAS. Como a lei permaneceu inalterada, elaborou-se maneiras de se contornar o critério objetivo e único estipulado pela LOAS e de se avaliar o real estado de miserabilidade social das famílias com entes idosos deficientes. Paralelamente, foram editadas leis que estabelecem critérios mais elásticos, para a concessão de outros benefícios assistenciais, como a Lei 10.834 de 2004, que criou a Bolsa Família, a Lei 10.689 de 2003, que institui o Programa Nacional de Acesso à Alimentação,
a Lei 10.219 de 2001, que criou o Bolsa Escola, a Lei 9.533 de 97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima, associações e ações socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever anteriores à ocorrência do processo de inconstitucionalidade decorrente de notórias mudanças fáticas, políticas econômicas e sociais e jurídicas, sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critério de concessão de outros benefícios. Entretanto, senhores, no artigo 204, as ações governamentais na área de assistência social serão realizadas com recurso de orçamento da regularidade social previsto no artigo 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes. Quando falamos de descentralização política administrativa, no inciso 1, cabendo que a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e execução dos respectivos programas à esfera estadual e municipal, bem como as entidades beneficentes e de assistência social. Essa palavra descentralização, ela vai criar órgãos. Essa palavra descentralização. Entretanto, senhor, essa participação da população por meio de organizações representativas na formulação das entidades e no controle das ações em todos os níveis. Além da modalidades explícitas, a de democracia direta, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, a Constituição, havendo a oportunidade histórica de participação popular na administração pública. Entretanto, senhor, o inciso 1, temos despesas com pessoal e encargos sociais. Inciso 2, serviço de dívida. E inciso 3, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente nos investimentos ou ações apoiadas. Do capítulo 3, da educação, da cultura e do desporto, artigo 205, Batman, na cabeça, 205, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração de quem? Da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Entretanto, a educação de deficientes auditivos, professores especializados em Libras, inadimplente estatal de políticas públicas com previsão constitucional, a intervenção excepcional do Judiciário, essa cláusula de reserva do possível inoponibilidade, núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais. Esta constitucionalidade e convencionalidade das políticas públicas da inserção de portadores de necessidades especiais na sociedade. Entretanto, senhor, doravante, o que é pertinente no artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1, igualdade de condição para o acesso e permanência na escola. A esta identidade de isonomia, a política militar, a remoção, por exemplo, ex officio, matrícula em instituição pública federal, possibilidade do servidor público estadual, estudante de universidade pública do Estado, removido de ofício por ser matriculado em instituição congênere federal, caso não haja vaga na universidade de origem. O Supremo, ao analisar em que houver a conclusão no curso superior antes do trânsito em julgado da decisão que se discutia a idoneidade do ato da matrícula do aluno,
manifestou pela aplicação da teoria do fato consumado à espécie. Entretanto, a universidade, a transferência obrigatória do aluno, a constitucionalidade, no parágrafo 1º do artigo da Lei 9.536 de 97, viabilizou da transferência de aluno, pressupõe que a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congenialidade das instituições envolvidas, de privada para privada, de pública para pública, mostrando-se inconstitucional a interpretação que resulte o que na mesclagem de privada para pública. Entretanto, o inciso 2, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Inciso 3, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistências de instituições públicas e privadas de ensino. Inciso 4, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a cobrança de taxa, na taxa de matrícula nas universidades públicas viola o dispositivo do artigo 206, inciso 4 da Constituição. A súmula vinculante 12. Entretanto, descabe à instituição pública de ensino profissionalizante a cobrança de anuidade relativa ao que é a alimentação, a modulação de efeitos da decisão que declarou inconstitucional cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas, a partir da edição da súmula vinculante 12, ressalvado o direito daqueles que já haviam ajuizado ações com o mesmo objeto jurídico. Doravante, o inciso 4, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. O magistério superior, professor titular, provimento por meio de concurso público de provas e títulos. Não tem repetido que a exigência não impede que a lei estabeleça para o magistério superior, além da carreira, que vai de professor auxiliar até o professor adjunto, o cargo isolado de professor titular, cujo provimento se dá por meio de concurso público de provas e títulos, e não por simples promoção. Entretanto, senhores, no inciso 6, gestão democrática do ensino público na forma da lei, além das modalidades explícitas da democracia direta, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, a Constituição da República, havendo oportunidades tópicas de participação popular na administração pública. Também temos aí o inciso 7º, garantia de padrão de qualidade. A inciso 8º é o piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da lei federal. A Lei 11.738 de 2008 passou a ser aplicável a partir de 27 de 4 de 2011, da data do julgamento de mérito desta ação de inconstitucionalidade, em que declara a constitucionalidade do piso dos professores de educação básica. A aplicação aí da referida Lei 9.868 de 2001 não cabe estender o prazo de adaptação fixada pela lei, nem fixar regras específicas de esforço de custeio devido pela União. Entretanto, já o artigo 207 RUC, as universidades gozam de autonomia didática, científica, administrativa e gestão financeira e patrimonial, e obedecendo o que? Ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. O ProUni é um programa de ações afirmativas que se operaliza mediante o que? Concessão de bolsas e alunos de baixa renda e diminuto grau de patrimonialização, mas um programa concebido para operar por ato de adesão ou participação absolutamente voluntária, incompatível, portanto, com qualquer ideia de vinculação forçada. A inexistência de violação aos princípios constitucionais
da autonomia universitária, artigo 207, e da livre iniciativa. Doravante, senhores, é bastante pertinente quando consideramos que o ingresso do aluno hoje na faculdade existem várias formalidades que poderão levar o aluno ao ingressar na universidade. Temos diversos órgãos que vai fazer com que esse aluno venha ingressar na universidade, através aí de financiamentos, de bolsas, e como também de garantias que vão se assemelhar. A implantação de campus universitário, sem que a iniciativa legislativa tenha partido do próprio estabelecimento de ensino evoluído, caracteriza em princípio ofensa à autonomia universitária. Essa plausibilidade de tese sustentada. Hoje se ingressa na universidade através do ProUni, através do FIES, financiamento estudantil, e temos outros financiamentos que é feito em participação na própria instituição, na faculdade. E existem várias formalidades. Entretanto, senhores, no artigo 208 da nossa Mãe Constitucional, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de que, inciso 1, educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurado inclusive sua oferta gratuita para todos que a elas não tiveram acesso em idade própria. Inciso 2. A progressiva universalização do ensino médio gratuito. Entretanto, a educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que deferida às crianças, a essas assegura para efeito de seu desenvolvimento integral como primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche, o acesso à pré-escola. Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe ao Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilite de maneira concreta, em favor da criança até 5 anos de idade, o efetivo acesso e entendimento em creches e unidades de pré-escola sob pena de configurar-se inaceitável omissão governamental apta a frustrar injustamente por inércia o integral adimplemento pelo poder público de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto, a educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, não se expõe em seu processo de concretização à avaliação meramente discricionária da administração pública, nem se subordina a razões de puro pragmatismo governamental. Entretanto, senhor, o inciso 5º, o acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Esses atos instituíram que sistema de reservas de vaga com base em critério ético racial, cotas no processo de seleção para o ingresso em instituição pública de ensino superior, conhecidíssimo também como o SISU. Então temos aí SISU, ProUni, temos o FIES e outros financiamentos particulares que são administrados pelas instituições de ensino. Entretanto, senhor, a nota, por exemplo, do Enem serve para o ingresso na universidade e para ter descontos especiais em diversas áreas de escolha que o aluno ou até mesmo aquele treineiro, aquele menor de idade que vai para o Enem fazer a sua primeira ou quem sabe a sua segunda prova, para aí quebrar esse gelo,
ele entra como treineiro. E esse treineiro, a sua nota pode sim ser aproveitada para em futuros ingressos na sua universidade, embora que ele seja menor. É possível sim aproveitar a sua nota para entrar e participar aí nos programas sociais de ingresso à universidade. Entretanto, senhor, de antemão, temos o artigo 209 da Constituição Federal: o ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições: os serviços de educação, sejam os prestados pelo Estado, sejam os prestados por particulares, configura serviço público não privado, podendo ser prestado pelo setor privado, independente de concessão, permissão ou autorização. Tratando-se de serviço público, incumbe às entidades educacionais particulares, na sua prestação, rigorosamente acatar que as normas gerais de educação nacional e as dispostas pelo Estado-membro no exercício de sua competência legislativa complementar. Artigo 210. Serão fixados conteúdos mínimos, para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Até o próximo artigo 211 da nossa Mãe Constitucional. Um beijão.